Olá, glória a Deus, aleluia. Que bênção estar aqui contigo novamente. Que bênção poder estar aqui falando das coisas de Deus. É uma bênção poder proclamar, propagar a palavra de Deus. Eu acho que não tem coisa melhor nesse mundo do que tratar das coisas de Deus, tratar das coisas do Senhor. É a melhor coisa que nós podemos fazer. Como que você está? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Eu espero que sim. Eu espero que, mesmo se você estiver passando por problemas, por angústias, você tenha dentro de você uma tranquilidade. Você tenha dentro de você uma paz. Uma paz que ninguém entende, nem você. Mas você tem dentro de você essa paz. Essa paz é Jesus. É Jesus habitando dentro de você. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem ouvido a voz de Deus? Ou você tem endurecido o seu coração e não tem escutado as coisas que Deus tem falado com você? Será que você tem aberto os seus ouvidos para ouvir aquilo que Deus está falando, para ouvir aquilo que Deus está nos chamando a prestar atenção? A palavra de Deus nos diz no livro de Neemias, no capítulo 9, no versículo 30, a palavra de Deus ela fala assim: "E durante muitos anos foste paciente com eles, por teu espírito, por meio dos profetas, os advertiste, contudo não te deram atenção, de modo que os entregaste nas mãos dos povos vizinhos." A palavra de Deus ela nos diz que Deus ele estava falando com o povo durante muito tempo. Deus falou com o povo. Deus trazia orientações para o povo através de Moisés, através dos profetas, através de muitas formas. Deus trazia ao povo a palavra de Deus, aquilo que o povo deveria fazer. Mas o povo sempre endureceu o coração. O povo sempre preferia fazer aquilo que o seu coração mandava. O povo sempre preferiu seguir os desejos do seu coração, da sua mente, o seu livre-arbítrio. Não, eu faço o que eu quero. Eu tenho condição de decidir. E sempre quebrava a cara. Será que a nossa vida não está desse jeito também? A gente não escuta a voz de Deus, sabe? Deus manda as pessoas para falar com a gente. E eu não estou falando só para pessoas que não entregaram a sua vida para Jesus, não. Eu estou falando para cristãos. Pessoas que estão dentro da igreja e não ouvem a palavra de Deus. Não estudam a palavra de Deus, não leem a palavra de Deus e estão batendo com a cara na parede porque não seguem aquilo que Deus fala para fazer. Não seguem os princípios da palavra de Deus. Não segue aquilo que o pastor prega. Não segue aquilo que o líder vem e aconselha. Endurece o coração para ouvir as coisas de Deus. Você mesmo que não entregou sua vida para Jesus ainda e que às vezes até acha que Deus não existe, às vezes até acha que Jesus foi mais um profeta. Sabe, às vezes Deus fala no seu coração, você sente que aquela palavra é para você, você sente que a palavra de Deus está vindo mexer com você, falando verdades que estão acontecendo na sua vida, mas você não acredita. Você endurece o coração, você
não presta atenção, você fecha os ouvidos e segue no seu próprio entendimento, no seu próprio achismo e continua batendo cabeça. Será que não é hora da gente começar a abrir os nossos ouvidos para ouvir o que Deus tem para falar? Será que não é hora da gente abrir os nossos ouvidos e ouvir aquilo que os profetas têm dito? Tá certo que tem muito profeta falando bobagem, falando besteira na internet, principalmente. Mas existem muitos profetas sérios e que estão trazendo mensagens de Deus sobre aquilo que vai acontecer. Vai acontecer sobre o nosso país, vai acontecer sobre a Igreja de Jesus na terra, aqui no Brasil. E nós continuamos fechando o nosso ouvido e não escutando a voz de Deus. No livro de Hebreus, no capítulo 3, nos versículos de 7 até 19, a palavra de Deus diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados tentaram a Deus, pondo Deus à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que Deus fazia. Por isso, Deus ficou irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando e eles não reconhecem os meus caminhos. Assim, Deus jurou na sua ira, jamais entrarão no descanso de Deus. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar no descanso de Deus. Sabe, naquela época, o povo não conseguiu chegar na terra prometida. Morreu durante a travessia do deserto, uma travessia que poderia ser feita em pouco tempo. Mas o povo demorou 40 anos andando, dando voltas no deserto, porque não creram, porque não ouviram a voz do Senhor, porque não deram atenção àquilo que Deus tinha falado através de Caleb e de Josué, que falaram: olha, a terra é boa, vamos lá, vamos lutar, olha, Deus vai com a gente, Deus vai guerrear por nós. Mas o povo não acreditou. E hoje em dia, continua sendo do mesmo jeito. Muitas vezes nós falamos de Jesus nas ruas para as pessoas, nós falamos de Jesus no nosso local de trabalho, nós falamos de Jesus na escola, na faculdade, mas as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. As pessoas não querem abrir o seu ouvido para ouvir o que Deus está dizendo. Elas preferem acreditar em cartomantes, em adivinhos. Elas preferem acreditar em
previsões sem nexo, sem nenhum fundamento. Elas fecham o ouvido para aquilo que Deus está falando, mas elas abrem o ouvido para mentiras. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem procurado andar de acordo com aquilo que Deus fala em sua palavra? Veja bem, eu não estou dizendo ouvir a voz de Deus, eu não estou dizendo que você tenha que ouvir e ver as coisas de Deus acontecendo, não. Eu estou dizendo que você tem que ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus dentro da Bíblia, no que a Bíblia nos diz. No nosso dia a dia, no nosso devocional, na leitura da Bíblia diária. Você que não entregou a sua vida para Jesus ainda, quantas vezes já pregaram Jesus para você? Quantas vezes já falaram de Deus para você? E você continua fechando o seu coração, você continua fechando os seus ouvidos e dando sempre com a cara na parede. As portas não se abrem, as coisas não melhoram. Às vezes você está se afundando cada vez mais nos seus problemas, seja lá quais forem. Às vezes é falta de dinheiro, às vezes é falta de saúde, às vezes é problema no casamento, é problema emocional, mas você está se afundando cada vez mais, mas você não quer saber de ouvir a voz de Deus. Deus tem falado com você, Deus tem trazido a palavra para você, Deus tem enviado pessoas para estar do seu lado, falando de Deus, falando de Jesus, mostrando para você, às vezes até testemunhando bênçãos, curas, portas abertas, prosperidade. Mas mesmo assim, você continua fechando os seus ouvidos para a palavra de Deus. Você continua endurecendo o seu coração. Você mesmo que está dentro da igreja. Você mesmo. Às vezes você fica cometendo o mesmo pecado, a mesma falha, o mesmo erro constantemente. Mas você não admite ser exortado. Você não admite ser confrontado. Você não abre os seus ouvidos para ouvir a exortação que Deus está te dando todos os dias na sua palavra. E continua batendo a cabeça na parede, continua passando pelos mesmos problemas, continua sem ter a paz que excede todo entendimento. Sabe, gente, é uma coisa interessante, quando nós temos Jesus, Jesus não diz para nós que nós seremos livres de todos os problemas. Não, muito pelo contrário. Jesus fala que no mundo nós teremos aflição, mas nós temos que ter bom ânimo, sabe por quê? Porque Jesus venceu o mundo, e quando nós estamos em Jesus, ele vence o mundo por nós. É por isso que muitas vezes as pessoas falam de Deus, as pessoas trazem uma palavra de Deus. Deus usa as pessoas para te trazer um conselho, para te trazer uma sugestão, para falar de Deus para você, para dar testemunho de vida. Mas você continua endurecendo o seu coração, fechando os seus ouvidos e não dando importância para aquilo que Deus fala. No livro de Jeremias, no capítulo 25, versículos 4 e 5, nós lemos assim: Embora o Senhor tenha enviado a vocês os seus servos, os profetas, dia após dia, vocês não os ouviram, nem lhes deram atenção. Quando disseram, converta-se cada um do seu caminho mau e de suas más obras, e vocês permanecerão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus antepassados para sempre. Ou seja, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, em toda a palavra de Deus,
Deus tem enviado os seus profetas, Deus tem enviado as pessoas que fazem a obra de Deus, Deus tem enviado gente para estar ao seu lado, falando de Deus, trazendo a palavra de Deus. E muitas vezes nós endurecemos o nosso coração, nós tapamos o nosso ouvido para não escutar. Tem um ditado que diz que aquele que não ouve conselhos, ele escuta coitado. Sabe, muitas vezes, Deus está nos dando a oportunidade da gente não passar por certas dificuldades. Deus está nos dando a oportunidade de olhar aquilo que as pessoas passam ao nosso redor e aprender com elas. Para que a gente não cometa os mesmos erros, para que a gente não caia nos mesmos problemas, para que a gente não tropece nas mesmas pedras. Não enfie os pés no mesmo buraco. Mas nós tapamos os nossos olhos, tapamos os nossos ouvidos e não escutamos o que Deus tem nos falado. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 24, versículo 19, a palavra de Deus ela nos diz assim: embora o Senhor tivesse enviado profetas ao povo para trazê-lo de volta para ele, e os profetas tivessem testemunhado contra o povo, que não quis ouvi-los. O povo não quis ouvir as orientações do próprio Deus. O povo não quis acreditar naquilo que os profetas de Deus estavam falando. Coração duro. Coração que seguia pelos próprios desejos, coração que seguia pelos desejos da carne, pelas vontades que nós temos nesse mundo. Mas as vontades que nós temos geralmente nos leva para coisas ruins. A palavra de Deus ela nos diz que os nossos planos, eles não são bons. O nosso coração é enganoso. Agora, os planos de Deus são perfeitos. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós estamos fazendo aquilo que vai nos levar para a nossa vitória, para as bênçãos. No livro de Mateus, no capítulo 23, no versículo 37, a palavra de Deus nos diz assim: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Jesus estava no alto do monte, olhando para Jerusalém, e ele viu a incredulidade daquele povo, ele viu que aquele povo não acreditava nele, ele viu que aquele povo não acreditava nos sinais, nas maravilhas, nas curas que Jesus tinha feito. Eles não acreditaram. Eles não quiseram saber de Jesus. Eles não acreditaram na palavra de Deus. Chegando ao ponto de crucificar Jesus. Crucificar o nosso Salvador. Tudo isso porque eles não queriam escutar a verdade. Tudo isso porque eles não queriam aceitar, deixar de lado o seu achismo, a sua arrogância, o seu orgulho, para ser confrontado pela palavra de Deus, para ser confrontado pelo Evangelho de Jesus, para transformar a vida. Sabe, tem muita gente que gosta de ficar naquele vício, não quer uma transformação, não quer uma mudança, porque acha que ele não tem direito, acha que ele não é merecedor. Realmente, nós não somos merecedores. Mas pela misericórdia de Deus e pela graça de Jesus, nós temos direito a uma vida melhor. Nós temos direito a andar na luz, no caminho de Jesus.
para transformar a nossa vida, para fazer com que a nossa vida seja diferente, para fazer com que a gente passe por essa vida com mais alegria, com a certeza da salvação, com a certeza da vitória em todos os problemas que nós tivermos. Você sabe aonde que você vai passar a sua eternidade? Ou você acha que essa vida aqui é tudo que nós temos e morreu, acabou? Qual a sua crença? O que você tem na sua mente a respeito do que acontece depois da morte? Nós temos que nos preparar. Nós temos que nos preparar porque está chegando um tempo em que nós vamos ser confrontados de uma forma muito séria. Está chegando um tempo em que nós vamos ser confrontados pela palavra de Deus de uma forma muito dura. E quem não estiver debaixo da potente e poderosa mão de Deus, eu acho que vai passar por maus bocados, vai passar por vários problemas, muito mais do que nós já passamos hoje. Sabe, que a gente possa entender a necessidade de ouvir a voz de Deus, de prestar atenção naquilo que Deus está nos falando, naquilo que Deus está tentando nos direcionar. Sabe, que a gente venha a prestar atenção nas pessoas que conversam com a gente, que dão testemunho de vida, testemunho de vitória, testemunho de bênção, que edifica a nossa fé, que edifica a nossa esperança. Nós precisamos prestar atenção naquilo que Deus tem falado para nós. Tirar os nossos olhos daquelas coisas que esvaziam a nossa mente. Você já prestou atenção em quantas coisas existem que simplesmente esvazia a nossa mente? Às vezes você fica vendo umas coisas, um vídeo na internet ou alguma coisa, e aquele negócio não te acrescenta nada. Aquele negócio não traz nada de útil para sua mente, para sua cabeça. Só esvazia, só tira de você aquilo que Deus tinha colocado. Se ouvires a voz de Deus, não endureça o vosso coração. Preste atenção naquilo que Deus tem falado para você. Pegue tempo para estudar a palavra de Deus, para ler a palavra de Deus. Tire tempo para orar a Deus, conversar com Deus, ter um momento de intimidade com Deus, um relacionamento verdadeiro com Deus. Escute o que Deus está falando. Deus está querendo transformar a sua vida, a minha vida. Deus está querendo nos levar para um lugar de santidade, um lugar muito melhor. Não endureça o seu coração quando você ouvir a voz de Deus. E você, que não acredita em Deus, que não acredita em Jesus, que não entregou a sua vida ainda para Jesus, preste atenção. Deus tem mandado pessoas falar com você várias vezes. A sua chance pode acabar. E talvez você não tenha outras oportunidades de mudar a sua vida, entregar a sua vida para aquele que pode transformar, para aquele que pode salvar, para aquele que pode te dar a vida eterna. Pense nisso. Pense nisso. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos ajude a enviar essa palavra, esses vídeos, até os confins da internet. Seja um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra e envie para todos os seus contatos. Poste nas suas redes sociais. Proclame, propague a palavra de Deus cada vez mais. Nos ajude. Nos ajude a levar a palavra de Deus.
em nome de Jesus. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, a sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, por onde quer que você ande, aonde você vá. Leve a palavra de Deus. Seja você uma bênção, seja abençoador. Escute a palavra de Deus e transforme a sua vida pela palavra, em nome de Jesus. Amém? Abreijos para você e até o próximo vídeo.